Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 5, foi onde nós paramos, e agora nós temos um novo rei de fato agora sobre Israel. Davi se torna rei de todo Israel. A aula de hoje vai ser bastante corrida, a gente vai ter um evento daqui a pouco, então é possível que a gente não termine tudo hoje, mas se a gente não terminar, a gente continua na próxima aula. O objetivo é irmos até o capítulo 9. Mas a gente tem bastante coisa para falar entre os capítulos 5 e 6 na aula de hoje. Bem, então vamos lá. Para quem fez a leitura em casa, viu que a aula de hoje se divide em duas partes. A primeira parte é antes de Davi conquistar a famosa cidade de Jerusalém, que hoje nós vamos introduzir no nosso estudo. Essa cidade tão importante, uma das cidades mais antigas do mundo, né? Junto com o Egito, né? Com a Grécia. Jerusalém está nessas categorias aí das cidades mais antigas do mundo e que existe até hoje com esse mesmo nome, o que é uma questão bastante interessante, porque as cidades costumam mudar de nome às vezes de acordo com a história, né? Como por exemplo Bizâncio, que depois foi Constantinopla, enfim. Até o próprio Brasil já mudou de nome, né? Terra de Santa Cruz, depois virou Brasil. Mas Jerusalém sempre foi Jerusalém. E essa cidade o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Santa Cruz? É o nome do Brasil? Sim, o nome do país. Sim. Depois mudou para o Brasil devido a característica do pau-brasil. Né? É esquisito, mas é legal. Mas, vamos lá. Capítulo 5 diz o seguinte: Davi se torna rei de todo Israel. Ora, Davi não era já rei? Sim, mas rei de onde? De Judá, exatamente. Judá foi a única tribo que coroou e ungiu Davi como rei. Agora, depois de toda aquela campanha de Abner, né? Lembra de Abner, ex-comandante de Saul, que fez uma campanha populista de graça para Davi, conquistando apoio. Depois ele foi morto por Joabe, né? Infelizmente. Davi lamentou a morte dele. Mas enfim, de fato, agora Davi vai se tornar rei. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram eles. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor de meu povo Israel. Será o líder de Israel. Então veja, onde vai se passar isso? Vai se passar na cidade de Hebrom, que é a mesma cidade onde ele foi ungido rei de Judá. Cidade de Hebrom está aqui embaixo, né? É a mesma cidade onde ele foi ungido. Então o povo vai se reunir nessa cidade, vai vir de todo o Israel para coroar Davi lá, para ungir Davi lá rei de todo o Israel. E o que mais interessante é a expressão que eles dizem para Davi. Veja, somos do mesmo povo e raça. O que isso significa? Olha, Davi, nós somos todos irmãos, somos todos israelitas, somos todos um povo só, uma identidade só. Quando Davi ouve isso de um povo que antes era seu inimigo, o que isso simboliza? O fim de uma guerra civil entre Judá e Israel, entre Davi e Isbosete, que era o filho de Saul que ficou lá reinando, né? Então é o fim dessa guerra. E eles reconhecem então o chamado de Deus, a profecia de Deus, de que Davi seria rei de Israel. Versículo 3: Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou 40 anos. Ou seja, se ele já tinha 30 e reinou 40, ele reinou até os 70 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Algumas coisas que eu quero considerar nesses versículos. Veja, Davi foi ungido de novo. Vocês estão contando quantas vezes já Davi foi ungido? Foi 3 vezes. 3 vezes, já é a terceira vez. A primeira por Samuel, a segunda pelos líderes de Judá e a terceira aqui pelos líderes de Israel. Cada unção dessa
Veja, essas duas últimas unções não foram unções proféticas. A primeira foi a unção profética de que ele seria rei. Ele tinha lá entre seus 16 e 17 anos. Aos 30 ele recebeu a unção de que seria rei de Judá. Então veja quanto tempo se passou. E depois recebeu a unção de que seria rei de Israel. Então veja só, 3 unções. Essas duas últimas significa a unção de rei, de monarca. A unção de Meleque, do hebraico. O povo reconhecendo Davi como rei. Ele tinha 30 anos. Então veja quantas coisas já se passaram na vida de Davi até que a profecia, até que a unção de Deus se cumprisse nele. Aí parece assim, também estranho. Tudo isso foi muito rápido, né? Mas eles foram 7 anos só Em Judá. Exatamente, 7 anos em Hebrom. E assim, quando a gente vê Davi sendo ungido por Samuel, depois vencendo Golias, a gente acha, pronto, Davi é rei. Olha quanta coisa Davi teve que passar. A guerra civil com Saul, depois guerra civil com Isbosete, e agora de fato que vai começar o reinado dele. Agora, né? Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês no texto, veja. O versículo 5, vai dizer que ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. O texto fala, já no versículo anterior, que ele reinou sobre Jerusalém. Só que Jerusalém ainda nem foi apresentado na nossa história. O que isso se chama? É você colocar uma informação antes do acontecimento vir. É como se fosse uma tese numa redação. É mais ou menos isso, né? Mas veja, Jerusalém ainda nem foi apresentada na nossa narrativa e já está falando que ele foi rei sobre Jerusalém. O que isso nos prova também sobre a datação do texto? De que ele foi escrito tempos depois disso tudo ter acontecido. Porque se o texto tivesse sido escrito durante os acontecimentos, ele não diria que teria sido rei sobre Jerusalém, porque Jerusalém nem ainda havia sido conquistado, né? Tipo o que o apóstolo João fez no Evangelho. Está lá no início do Evangelho e fala, não sei o que, Judas, que traiu Jesus. Exatamente. No início do Evangelho de João ele já dá spoiler. Quem é o traidor? Né? Acho engraçado o suspense que Jesus faz, né, para revelar o traidor nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E João já... Dá de cara. É isso. Dá de cara. É isso aí, ó. É Judas ele mesmo. Agora sim, de fato, temos um rei. E Davi agora, então, ele é rei de uma nação, de um povo. Israel agora é uma nação só, é um reino unificado. Todas as tribos agora reconhecem Davi como rei. Não há mais divisão. Agora, Davi vai se preocupar em fortalecer o seu reino. A visão de Davi agora vai ser uma visão imperial, uma visão imperialista. Vai começar agora, então, a história, não da nação de Israel, não do reino de Israel, porque já existia. Vai começar agora a história do Império de Israel. Já ouviram essa história? Eu sei que vocês já ouviram sobre o Império Romano, sobre o Império Grego, sobre o Império Assírio, Babilônico, mas Israel também foi um império. O que caracteriza uma nação como império? Quando ela tem práticas imperialistas. O que são práticas imperialistas? Conquistar e dominar outros povos. Quando uma nação conquista outros povos, domina aquele povo e faz aquele povo ser servo dele, isso é uma prática imperialista, né? Existem vários hoje. Hoje ainda tem resquícios ainda de imperialismo, mas na época moderna a gente viu muito isso, né? A Inglaterra, a França, Napoleão, esses grandes imperadores. Davi também foi. Solano do Paraguai, né? Tentou ser um. Davi também foi, segundo essas características, um imperador. Ele não se atribuiu desse título, porque ainda não havia esse título na antiguidade, tá? Isso é um título da história moderna, mas por essas características a gente vai enquadrar Davi sim como um imperador, não só um rei, mas também um imperador, porque ele vai ser monarca de um império. E a primeira coisa que ele vai fazer é escolher uma capital para o seu reino. Veja, Israel não tinha um centro político, nem religioso. Por enquanto, Davi habitava em Hebrom. Só que deixa eu mostrar para vocês onde é que está Hebrom aqui no mapa. Esse aqui é o mapa de Israel. Ó, Israel está toda essa área aqui
tá o mapa para comparar. Capitão América chegou, gente. Boa noite. Para salvar seus filhos. Ó, Na verdade, é o. aqui. Essa linha roxinha aqui era o É, o garoto que reinado de Saul. Saul dominava essas áreas aqui. Só que havia ainda territórios, mesmo dentro dessa área aqui, que não pertenciam de fato a Israel. São aqueles povos que Josué não conquistou por completo, que os israelitas acabaram perdendo essas possessões depois de guerras. E dentre essas cidades que estavam entre a possessão de Saul, na época de Saul, e no início de Davi, mas que não pertenciam a Israel de fato, estava essa aqui, Jerusalém. Veja, Hebron está aqui embaixo. A gente tem tribo aqui em cima, tem tribo por aqui, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e a tribo de Judá vem até aqui. Pensem agora, se vocês fossem escolher uma capital para o império de vocês, vocês colocariam lá embaixo, lá em cima ou mais para o meio? Por quê? É, Ia porque ser antes. no meio é porque acho que o gato, tá vendo? Dá pra tomar conta dos todos os bom. lados. É estratégia política e militar, né? Então você no meio, você está próximo das tribos do sul e está próximo das tribos do norte. Além do que a gente tem aqui, Uma louca. não servia para muita coisa não, né? Até porque ninguém bebia dessa água. Mas a gente tem aqui o rio Jordão, que corta essa terra todinha aqui até lá em cima, ó. Ele vem lá de cima e onde ele vem desaguar? Aqui no Mar Morto. Engraçado sobre o Rio Jordão que ele é água doce, né? Quando ele chega no Mar Morto é água salgada. Interessante isso. Só que essa cidade aqui não era deles, como eu falei para vocês. Ó, essa linha roxa vai ser o reino de Davi. Olha como ele vai expandir Israel. Ó. E a linha laranja, Salomão. Salomão ainda vai lá em cima ainda. Tá vendo? Então, cada vez mais o reino vai expandido. Isso aqui foi a largura máxima, foi o auge do reino de Israel. Boa noite. Pode entrar. Ó, gente, Foi eu quero o falar auge com do você. reino de Israel. Então, de fato, era o império. Por quê? Porque olha aqui, quando Davi vai expandir essa área, que outros povos estão dentro dessa área aqui de Davi? Vocês conseguem ver? Moabitas. Filisteus, Moabitas, Edomitas e Amonitas. Então ele está conquistando todos esses povos vizinhos aí que na verdade já eram para ter caído lá na época de Josué. Mas quando a gente viu o livro de Juízes, a gente viu que infelizmente o povo de Israel não fez por onde, né? Fala, Rafael. Coisa maneira que tem os salteadores também. Os saqueadores, eles vagueiam, né? Eles são tipo Satanás quando chega diante de Deus. De onde vens? Vem de rodear a terra e passear por ela. E roubar, matar e destruir. É o tema dos Amalequitas. Vender. Vender. Amalequitas e Ismaelitas. Exatamente. Esses dois. Mas os Amalequitas ainda tinham um reinozinho ainda por ali no deserto ainda. Pois bem, versículo 6 então do capítulo 5. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Vamos lá. Que cidade era essa? Por que Davi escolheu essa cidade? Vou mostrar para vocês por que Davi escolheu esta cidade para conquistar. Havia um povo chamado jebuseus que habitavam uma cidade chamada Jebus. Jebus significa pisada. Jebus era o nome de Jerusalém, na época em que Davi a conquistou. Só que a história de Jerusalém, ela vai muito antes desse Jebus. Vocês lembram a primeira vez na Bíblia? Eu tenho que dar até um chocolatezinho para quem me responder essa. Cadê, tio? Não trouxe, mas na próxima aula eu trago. Quem me responder, pode dobrar. A primeira vez na Bíblia que a gente tem menção do reino de Jerusalém. Eu acho que eu sei. Ué. Everson não pode comer chocolate. Tô brincando. Vai, pode sim. E aí? Quem está nos investigadores desde o início, vai refrescar a memória aí. Posso falar? Pô.
Eu acho que é em Melquisedeque. Rei de Salém. Que Salém é Jerusalém. Você lembra de ter essa referência? Ali já. Não? Mas está certo. Gênesis. Está em Gênesis 14. Vamos abrir lá rapidinho? Gênesis 14. Já eu estava na cabeça que era algum nome idêntico a Jerusalém. Antes de Israel conquistar toda essa terra, Deus tinha prometido essa terra para um homem. 14, A partir do 17. 17. Disso, Pode ler. É. Posso ler? Pode. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Amém. Então o rei... Amém. Vou te dar um chocolatezinho pra semana que vem. Olha só. Essa é a primeira menção de Jerusalém na Bíblia. Só que Jerusalém ainda não tem o nome de Jerusalém. O nome era só Salém. Jerusalém é uma junção de dois nomes, Jeru e Salém, que juntos significa habitação da paz, ou cidade de paz, morada da paz. Melquisedeque, segundo a narrativa do Gênesis, era sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus que chamou Abraão. Tem um livro, gente, chamado Fator Melquisedeque. Eu nunca li, mas eu fui muito bem recomendado para ler ele, que fala sobre como Deus se revela a diferentes pessoas em diferentes lugares. Porque veja só, pela narrativa bíblica, Deus se revelou a Abraão na terra de Ur, não foi? Lá no mapa lá, ó. Deus se revelou a Abraão na terra de Ur, aqui na Babilônia. Deus prometeu a Abraão a terra e mandou Abraão sair daqui e vir para onde? Para cá, porque toda essa terra daria a descendência dele. Abraão então sai de Ur, vai para Arã, de Arã vem para cá. Quando chega aqui, encontra um homem chamado Melquisedeque, que também diz ser sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem constituiu Melquisedeque sacerdote de Deus? Ele era da linhagem de Arão? Não. O que a Bíblia diz? Eu não vou dar spoiler ainda, senão a gente vai entrar aqui Ele mesmo no Novo não Testamento. sei. Não sabemos como iniciou o sacerdócio de Melquisedeque, mas sabemos que era um sacerdócio de fato honrado por Deus, e Deus honrava Melquisedeque, e Melquisedeque de fato era representante de Deus. Ele era rei e sacerdote de Salém. Muito tempo depois, então, Melquisedeque morreu, Abraão morreu, depois veio Isaac, depois veio Jacó. O povo de Jacó foi para o Egito, a terra ficou desabitada. Veio um povo chamado Jebuseus e tomaram essa cidade de Salém, de onde Melquisedeque, e fundaram ali um outro reino. Então, esse você fala Jebuseus. não tem nada a ver com o Melquisedeque. Não tem nada a ver. O que vai acontecer é o seguinte: esses Jebuseus vão tomar essa cidade, que é essa cidade aqui. Era daqui para baixo, era isso aqui, ó. Parece pequeno, gente, mas não é. Vocês não podem pensar nas cidades da antiguidade como as cidades de hoje. Isso aqui era uma baita cidade. Era em cima de um morro, de um monte. Essa área aqui de Israel são vários montes, ó. Tem um monte aqui, um monte aqui, um monte aqui, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Aqui está a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém, onde os Jebuseus conquistaram, dominaram e ali construíram uma muralha muito forte, muito poderosa, que circulava toda a cidade. Tinha tanques fora da cidade. Eles fizeram um sistema de... não é encanamento, esqueci a palavra. Um sistema que levasse a água de fora da cidade para dentro da cidade. A cidade tinha até esgoto, tá? Não era bem irrigação, porque irrigação tem a ver com planta. Mas eu esqueci. Encanamento. É como se fosse encanamento, só que eu não quero usar essa palavra, mas tem outra. Mas enfim. Oi? Não é isso. Não, fluvial tem a ver com rio.
Mas enfim, era um sistema que levava a água, abastecia a água para dentro da cidade, também tirava a água de dentro da cidade. Daqui a pouco no texto a gente vai ver. Dizem que foi por esse sistema que Davi conseguiu invadir a cidade, mas não sabemos. Então era essa cidade aí. Depois os jebuseus conquistaram e tal. Depois, canal subterrâneo, por aí, um canal. Depois a gente tem outra menção na Bíblia sobre Jerusalém, depois de Abraão. Lembra qual? Onde? Oi? Outra menção de Jerusalém, e aí sim com o nome Jerusalém, depois de Abraão e antes ainda de Davi. Essa cidade já havia sido conquistada por Israel há um tempo atrás. Josué, lembra que Josué derrotou o rei de Jerusalém, Adonisedeque? Quem assistiu a novela aí? O rei que falava com as caveiras lá. O maluco, que tinha uma filha toda rebelde. Ele era rei de Jerusalém, Adonisedeque, está lá em Josué capítulo 10. Ele conquistou e derrotou essa cidade. Só que Israel não tomou, não habitou essa cidade, porque ainda estava em processo de conquistar outras terras. Então não houve ainda essa conquista. Então novamente os jebuseus habitaram nessa cidade, a fortificaram, e os acontecimentos depois vocês já sabem, até a gente chegar aqui. Mas Davi botou os olhos nessa cidade e falou: essa cidade vai ser minha, vai ser a capital do meu reino. E mais do que uma ambição de Davi, quando a gente olha toda essa narrativa, desde Gênesis até agora a gente chegou, isso na verdade estava dentro do plano de Deus. Por quê? Porque essa cidade está sobre um monte que mais tarde vai se chamar Monte Sião. Monte Sião é outro nome para Jerusalém, a cidade de Sião, né? Muito famosa nos Salmos. E esse morrinho aqui, onde mais tarde vai ser construído o templo, onde mais tarde vai ser construído o templo. Sabe como é o nome desse monte aqui? Não. Oi? Moriá. Lembram do que aconteceu no Monte Moriá? Abraão ofertou seu filho a Deus. No mesmo lugar vai ser construído o templo de Deus. E fazendo parte dessas colinas também, porque elas são interligadas, é onde também, centenas de anos depois, vai ser oferecido o Filho de Deus. Então essa cidade, ela tem algo especial, ela tem algo específico que foge das ambições de um rei como o Davi. Ela faz parte do plano de Deus. Se você me perguntar por quê, eu não sei. De todas as regiões do mundo, de todas as cidades do mundo, por que Deus escolheu esse lugar para fazer o seu nome habitar? Não sei. Mas como nenhuma outra cidade no mundo, Jerusalém é especial. E como nenhuma outra cidade no mundo, não tem cidade mais cobiçada, mais amada e mais disputada do que Jerusalém. Eu acho que já morreram mais pessoas em nome de Jerusalém do que em guerras no mundo, em todo o mundo. Sabe por quê? A Segunda Guerra Mundial matou muita gente, a primeira também sim, a Guerra do Vietnã, só que foram guerras em diferentes lugares. Jerusalém tem guerra desde que nós temos ciência de que existe uma Jerusalém. E até hoje, Jerusalém ainda busca a sua paz. Porque hoje, 3 grandes religiões reivindicam Jerusalém. Quais são? Judeus, muçulmanos e cristãos. Né? Todas essas 3 grandes religiões têm um centro religioso de sua fé em Jerusalém. Mas de fato, agora ela vai se tornar possessão de Davi. Essa imagem aqui é para comparar para vocês. São uma maquete de Jerusalém no tempo de Jesus. No tempo de Jesus. Isso aqui é o templo na época de Jesus. Isso aqui, tudinho aqui que vocês estão vendo aqui, é isso aqui. Olha como que a cidade foi expandida. E tem muito mais para lá, que está cortada. Aqui é o Vale do Cedron, Binom. Para cá, a gente tem o Monte das Oliveiras, que mais tarde vai se chamar Monte das Oliveiras. Isso aqui.
era o reino de Davi. Essa parte aqui, chamada de cidade de Davi. De fato, então, Davi vai se apossar dessa cidade, vai conquistá-la, que era uma cidade inconquistável. Por quê? Olha os olhinhos. Porque os jebuseus confiavam muito em suas muralhas, as suas fortificações. Veja, a cidade já era num alto, e ainda com muralha, não tem como invadir. Não tinha avião na época, né, para soltar bomba em cima. Não tem como, então era fortificado demais. Olha o que eles dizem para Davi, no versículo 6. Os jebuseus zombavam de Davi, dizendo: você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. Não temos muito detalhes sobre a guerra, sobre o acontecimento, como foi, mas sabemos que Davi então tomou aquela cidade. Falta um. O versículo 8 fala que Davi instruiu os seus soldados a entrar pelo túnel da água que entrava por essa cidade. Então foi assim que eles conseguiram adentrar. Essa é a narrativa bíblica. A arqueologia não comprova muito bem isso, né? Então a gente tem aí uma certa dificuldade de compreender como é que foi a tomada dessa cidade. Mas sabemos que, versículo 9, Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou cidade de Davi. Ampliou a cidade, desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, preste atenção nessa parte dessa narrativa, porque ela diz algumas coisas bastante importantes. Veja, Davi ampliou a cidade, construiu mais. O nome dele foi se tornando cada vez mais poderoso, rei famoso, conhecido, porque Deus estava com ele. Deus está fazendo o nome de Davi ser engrandecido. Vocês já ouviram alguma narrativa de guerra sem morte? Não. Acabaram de ouvir. Vocês já viram? Davi tomou a cidade, mas não matou ninguém. Assim, dizer que ele não matou ninguém seria uma ousadia muito estúpida. Dizer que a tomada de uma cidade foi totalmente pacífica. Mas o que aconteceu é que não houve massacre da população. A Guerra Fria. Mas a guerra... mas houve mortes. Eu acho não houve que confronto direto. Não, mas eu acho que teve morte sim, teve morte. Não, acho não, com certeza teve. Teve. Olha só, durante a Guerra Fria, teve a Guerra do Vietnã. Teve a Guerra da Coreia. Então teve várias guerras dentro da Guerra Fria. O que a gente chama de Guerra Fria? Não, mas é bom você falar. Tá gravando, né? Tá gravando. Tá. Por que a gente chama de Guerra Fria? Porque as duas grandes potências diretamente não se enfrentaram. Verdade. Mas vamos lá. Não houve massacre. Ele não expulsou os habitantes da cidade. Ele não derramou sangue. Ele deixou os jebuseus morarem lá. Interessante a gente pensar isso. Entender o porquê que Davi fez isso naquela cidade. Mas o que aconteceu? Claro, ele tomou a cidade, tomou os edifícios mais importantes. A gente vai ver futuramente que ele vai construir um palácio para ele. E os habitantes da cidade futuramente vão se tornar escravos ou servos. Mas convenhamos, é melhor se tornar escravo ou servo do que ser morto por uma espada. Ou depende de quem você é escravo ou servo, né? Também tem isso também. Mas o importante é que Davi não fez massacre naquela cidade. Por quê? Porque Davi não era um homem de massacre? Não, Davi era um homem de massacre sim, muito. Mas Jerusalém ele não fez. Ele somente tomou aquela cidade. Só para alguns detalhes, curiosidade para vocês. A cidade de Jerusalém, quando Davi tomou ela, ela já tinha 400 anos. Ninguém nunca tinha conquistado ela. Tá? As três únicas pessoas na Bíblia que conquistaram a cidade de Jerusalém foram, primeiro, Josué, né? Conquistou.
foi bem sucedido, mas Josué não conquistou bem a cidade. Por quê? Porque a guerra foi num campo, a guerra foi no vale. Foi a guerra que Deus fez o sol parar. Então não foi uma invasão à cidade de Jerusalém. Foi os exércitos de Jerusalém que saíram ao encontro do exército de Josué e lutaram no vale. Tanto que não houve bem a posse da cidade. Mas conquistar a cidade, no sentido de invadir, tomá-la, de fato, Davi, Jeoás, rei de Israel, futuramente a gente vai ver. O rei de Israel tomando a cidade de Israel, porque futuramente o rei de Israel não vai ser mais o rei de Judá. Vai dividir depois. E Nabucodonosor, o grande último nome, né? Mas segunda Reis, Jeremias também. E depois, no Novo Testamento, a gente não tem a narrativa na Bíblia, mas depois os romanos também tomaram a cidade de Jerusalém, tá? Mas até hoje é uma guerra. Até hoje essa cidade é uma guerra sem fim, é um conflito. A cidade de Jerusalém hoje ela é dividida. Ela é cortada no meio, tem um domínio judeu e tem um domínio árabe. Né? Literalmente. Não, literalmente mesmo, né? Ela é dividida, tem cerca e tudo. É um recorte assim, muito estranho, porque é dentro de outra cidade. Sim, não é uma fronteira linear. Não é. Não é que nem, não sei se vocês já observaram no mapa do Brasil, a Amazônia, a fronteira dela é uma linha assim, ó. Tem partes dela que é uma linha, né? Enquanto outros estados são bem traçados assim. A fronteira religiosa de Israel ela é assim. A Cisjordânia, que é outro país fora de Israel, corta Jerusalém no meio. É incrível. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o mapa da Israel moderna, da Jerusalém moderna. Mas para a gente terminar o capítulo 5, vai dizer o seguinte, ó, que é versículo 11. Irão, rei de Tiro. Onde é Tiro? Tiro é na Fenícia. Onde fica isso? Fica lá em cima. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Rapidamente. Temos Jerusalém aqui embaixo. E a Fenícia é um reino que está aqui em cima. O reino de Tiro, a Fenícia. A gente estuda isso na escola, né? Jezabel era de lá, da Fenícia. Tá? O rei de Tiro vai ouvir a fama de Davi. E os fenícios, gente, vocês nunca vão ver assim na narrativa bíblica os fenícios se envolvendo em guerra. Eles eram um povo muito pacífico, um povo muito assim acordo, diplomático. E como a gente vê isso? Através dessa atitude do rei Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltou o seu reino por causa de seu povo Israel. Então veja só, relações diplomáticas agora. Um rei estrangeiro vai construir agora um palácio para Davi. Gente, os fenícios eram pioneiros em construções e palácios. Eles eram pioneiros, eles construíam como ninguém. Eles foram os primeiros a trabalhar a madeira de cedro, que eles pegavam no Líbano. Foram os primeiros a fazerem navegações no mar Mediterrâneo. Todo esse mar Mediterrâneo que vocês estão vendo aqui, os fenícios dominavam eles. Foram os primeiros a fazer um alfabeto, o alfabeto cirílico. Foram os fenícios que fizeram. E o nosso alfabeto, ele vem também do alfabeto da Fenícia. Então era um povo muito desenvolvido para a sua época. E era um povo muito cortesão e diplomático. E por que o autor de 2 Samuel está falando que Deus está honrando o nome de Davi? Porque está fazendo Davi ser visto grande aos olhos desses reis. Reis importantes. Sabe quando Deus quer exaltar uma pessoa? Faz ela grande aos olhos de todos. Independentemente se crê nele ou não. Ele faz isso porque ele ama e porque ele exalta. Pois é. E agora, Davi vai continuar expandindo o seu reino. No versículo 13 vai dizer que o seguinte: quando ele se mudou de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas, esposas, e teve mais filhos e filhas. Por quê? Porque expandir um reino, também você precisa expandir a sua família, né? Rei com filho único não existe, gente. Ué? Não existe rei com filho único, sabe? Só se fosse uma questão assim muito rara para acontecer. Mas um rei, ele tinha que ter muitos filhos e filhas. Porque veja,
qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que sua geração seria? Como as estrelas, céu, Poderia como o pó da terra. Abraão tinha filho? E a mulher dele era o quê? Aí. Abraão foi pai com 100 anos de Isaac. Pai de Isaac. Ele antes teve Ismael, mas não era o filho da promessa. Sara tinha 90 anos quando teve Isaac. Então as irmãs aí, ó, até 90. Tá? Então veja. De Isaac, depois de Isaac, Abraão teve outros filhos também com outras mulheres. Mas Isaac teve quantos filhos? 2. Jacó e? Esaú. Jacó viu que seus pais falharam numa coisa. Abraão só teve 1 de Sara, Isaac só teve 2 de Rebeca. Jacó então vai ter 12. Então desses 12 sai Israel. Quer dizer, Israel já era ele, né? Deus mudou o nome dele para Israel. Mas desses 12 sai as tribos. E desses 12 virou essa delícia toda aí que a gente vê aí que é Israel. Então veja só, tem que expandir. Saul teve filhos, bastante filhos, mas não comparados a Davi. Davi vai ter muito mais filhos, muito mais concubinas e muito mais esposas do que aquelas que a gente já viu, né? Mas por que essas esposas? Porque faziam parte também de acordos políticos. Davi tinha que se aproximar das famílias importantes de Israel e de Judá. Então como ele fazia isso? Através de casamento. Não tem a frase faça amor, não faça guerra? Ela não é do século 20, ela é do século 11 antes de Cristo. Então veja, melhor fazer amor do que fazer guerra. Se teve um homem que levou essa frase ao pé da letra, foi o filho dele, Salomão. Fez muito amor e não fez nenhuma guerra, né? Literalmente. Então veja só, mas isso é um meio de você expandir o seu reino, crescer o seu reino e... Se o telefone tocar, é diferente. Alguns nomes. Olha só, como o Ebert falou no início da aula de spoiler. A gente tem um spoiler aqui no versículo 14. Os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e... Nem nasceu ainda e já está falando aqui que ele vai existir. Nem tinha pegado a menina lá? Que palavra feia. Pecado, não, estava vendo. Ai, que palavra feia. Casado. Coabitado. Aí, combina mais contigo. Um rapaz que faz uma oração bonita assim não pode falar essas palavras. Né? Tá muito ligado. Só foi o João chegar que corrompeu aí teu vocabulário. Mas veja só, ele não tinha ainda cometido o coito, o adultério com Betseba, né? Mas já temos aqui a informação. Depois disso, a gente vai ter a narrativa aqui o quê? Que dos versículos 17 até o 25. Vamos fazer uma refrescada memória aqui. Davi ainda não tinha rompido com o rei de Gate, o rei dos filisteus. Lembra que Davi era servo deles? Como é que foi que eles se separaram? Foi assim, ó, você não vai poder lutar com a gente contra Saul. Então vai para sua terra e a gente vai para a nossa. Passou-se 7 anos aí disso tudo, né? Acabou que os filisteus ficaram sabendo que Davi se tornou rei de Israel. Ué, o nosso aliado, o nosso mercenário, inimigo de Saul, agora é rei de Israel. Que papo é esse, Davi? Então, os filisteus vão fazer guerra contra Davi e vão tentar tirar essa história limpo. Bom, então o texto vai dizer que eles mobilizaram suas tropas para capturar Davi. Eles não queriam matar Davi, eles queriam levar Davi vivo para a Filisteia para prestar contas. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram, se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então ele foi até Baal Perazim, que era o nome do lugar, e ali derrotou os filisteus em batalha, e exclamou o seguinte: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali.
Baal Perazim? Era o nome do lugar. Sabe o significado? Baal significa Senhor, né? E Perazim eu não sei te dizer. Mas Perazim certamente era o nome do lugar, e Baal porque havia uma divindade local onde que se adorava. E a Bíblia fala que Davi ele vai tomar os ídolos que os filisteus deixaram no campo de batalha. Vocês conseguem pensar por que Davi fez isso? Ele foi lá, derrotou os filisteus e depois pegou lá os ídolos dos filisteus lá que ficaram. Estranho, né? Mas não tinha essa prática de quando derrotavam? Ídolos? Ah, é, não, ídolos não. Por quê? Por quê? Boa pergunta. Se chama revanche. Revanche. Por causa de Saul? Não. Volta mais um pouquinho. Ah, A marca da aliança. Agora lembram, né? Os filisteus tomaram a arca e levaram. Davi tomou os seus ídolos, mas ao contrário, não botaram no tabernáculo de Deus. Eles destruíram. Isso está lá em 1 Crônicas 14, 12. O texto lá em 1 Crônicas vai dizer que Davi destruiu os ídolos. Olha que coisa interessante, né? O autor de Samuel não fala o que Davi fez com os ídolos. Mas o autor lá de 1 Crônicas vai dizer que Davi destruiu lá esses ídolos. Hã? Esqueci. Ah, tá. Esqueci, peraí, deixa eu completar aqui. Pois é. Mais uma vez, então, depois os filisteus vão fazer novamente guerra contra Davi. E novamente Deus vai entregar os filisteus na mão de Davi. Então essa foi a primeira grande guerra que Davi teve depois de se tornar rei. Contra exatamente os seus antigos aliados, né? Na guerra contra Saul, mas contra o maior inimigo de Israel, os filisteus. E vão continuar sendo para sempre os maiores inimigos de Israel. Então agora, Davi é rei, tem sua cidade, temos uma capital, Jerusalém. Vou mostrar aqui para vocês, esse mapa aqui tem na maioria das Bíblias, como era Jerusalém no Velho Testamento. Ó. Na época de Davi, Jerusalém era só isso aqui de vermelho aqui, ó. Essa era a cidade de Davi. Posteriormente, o tempo foi passando, Jerusalém foi crescendo. Salomão expandiu até essa área que está com esses tracinhos aqui, ó. Salomão expandiu até isso aqui. Foi onde ele construiu o templo aqui depois. Depois, Jerusalém foi crescendo e crescendo até virar todo esse verde aqui, que foi a muralha que Neemias construiu quando ele voltou lá do exílio com os israelitas. Então veja que ela vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Em Jerusalém, gente, se fosse hoje em dia, era quase uma favela. Mas não no sentido que era feia, derrubada, mal acabada. Ela é construída em morro. Ela é uma cidade diferente das outras, não é numa planície. Ela é construída em vários montes. É monte aqui, aqui, aqui. É só monte. Por isso que a expressão na Bíblia, subir a Jerusalém, porque literalmente Jerusalém está no alto. Normalmente, quando a gente fala que a gente vai para o centro da cidade, qual é a expressão que a gente usa? Eu vou descer. Não é assim que a gente fala? Eu vou descer no centro, não é eu vou subir para o centro, eu vou descer. Porque normalmente os centros das cidades, de grandes capitais, estão no nível do mar. Como Roma, quer dizer, Roma não, Roma estava sobre 7 colinas, mas como o Egito, né? Como a Babilônia, Rio de Janeiro, está literalmente de frente para o mar, né? Brasília está numa planície, Londres, Paris, enfim, as grandes cidades. Mas Jerusalém não, ela está no alto. E isso tem um simbolismo também, porque você está elevado, né, para se chegar mais a Deus. Bom, essa aqui é Jerusalém hoje. Esse muro aqui era o antigo muro do templo de Herodes. Tá vendo esses pontinhos pretos aqui? São os judeus orando.
Isso aqui é o famoso Muro das Lamentações. É um pedaço do muro de Herodes que os judeus... É o único contato direto que os judeus têm da época do Antigo Testamento. É esse pedaço de muro aqui. Toda essa área aqui, ela é muçulmana. Isso aqui é uma mesquita. É um templo muçulmano. É a Al-Aqsa, ou o Domo Dourado. Domo da Rocha. Ela está exatamente em cima de onde era o templo de Salomão e o templo de Herodes. Agora vocês imaginem os conflitos religiosos que se passam nessa cidade. Os judeus até hoje têm uma ambição de reconstruir o templo. Onde que eles queriam fazer isso? Onde que eles podem fazer isso? Me fala. Me fala como essa ambição não causaria uma guerra mundial. Derrubar essa mesquitinha. Ô, mesquitinha, ó. Rapaz, depois de Meca, que é o centro da religião muçulmana, isso aqui é a principal. Hoje, na novela de Apocalipse, fala sobre isso aí? Sim, mostrou O tudo isso aqui. anticristo não vai tentar construir, né? Na novela, né, o anticristo lá reconstruiu o terceiro templo exatamente do lado, num espaço aqui assim. Ele não destruiu, mas construiu do lado, simbolizando o quê? Sincretismo, né? Então, ó, aqui nós temos a antiga cidade de Davi, o resto da cidade de Davi ainda tem lá ainda, o resto de Jerusalém, que vai subindo para lá, e aqui a gente tem um muro, e aqui o vale de Inom. O Monte das Oliveiras fica para cá. No Monte das Oliveiras, Jesus conseguia ver toda a cidade de Jerusalém, onde ele orava, onde aconteceu vários episódios importantes da narrativa bíblica, tá? E o templo ficava aqui, virado exatamente para lá, ao leste. Por que ao leste? Porque o sol nasce lá, então o templo era virado para lá. Eu já estou dando spoiler para vocês como é que vai ser o templo. A gente nem está no templo ainda. E isso aqui, olha que eu achei muito maneira essa imagem. Isso aqui é uma visão aérea de Jerusalém hoje. Só que dentro disso aqui a gente tem como seria o tamanho de Jerusalém em diversos períodos. Como por exemplo, ó, isso verde aqui é a cidade de Davi. Então olha o tamanho de Jerusalém hoje. Essa linha roxa, lilás, né, na sombra aqui em cima, e o tamanho da Jerusalém de Davi. Depois Jerusalém de Salomão. Depois Jerusalém no tempo de Jesus. Aliás, no tempo de Neemias. E depois Jerusalém no tempo de Jesus, lá em cima, ó. Ela foi se expandindo. Aqui em cima era o famoso tanque de Betesda. Lembra desse tanque da Bíblia? Do paralítico? Estava aqui em cima, ó. Aqui em cima. Aqui é a cidade de Davi. Oi? O cego foi em Siloé. Siloé ficava aqui embaixo, na cidade de Davi. Aqui, ó, piscina de Siloé. Ficava aqui em cima. Sim. Ficava aqui. Quando a gente for visitar Jerusalém, mês que vem, vocês vão ver tudo isso lá. Vocês vão se sentir exatamente nas épocas de Davi, de Neemias e de Jesus. Principalmente de Jesus. Tá? Exatamente, gente. A maquete exatamente é desse tamanho mesmo, assim. No sentido de que toma todo uma área e ela mostra exatamente como era a localização de cada um. Tem a tumba de Davi também, tumba desses reis, é bem maneiro. Então essa é a nossa Jerusalém. Esse ideal de Jerusalém ainda não acabou, né? A nossa narrativa cristã diz o quê? Que nós vamos morar onde? Uma nova Jerusalém, né? Então a gente tem ainda essa... João, quando ele escreve Apocalipse, ele fala que vê descer do céu uma nova Jerusalém. Não é mais a Jerusalém antiga, mas é uma nova. Não feita por Davi, mas feita pelo próprio Deus, né? Essa palavra Jerusalém também pode ser muito significativo, porque Jerusalém significa a cidade da paz. Então, na verdade, João vê descer do céu uma cidade da paz e não a nova Jerusalém. Vocês entenderam? Também pode ter essa interpretação. Mas enfim,
Davi tem uma capital, tem um palácio, tem tudo que um rei tem direito. Deus cumpriu tudo que tinha prometido para Davi. Davi está no auge do seu reinado. Mas agora Davi quer retribuir tudo a Deus. Como um bom homem, como um homem segundo o coração de Deus, as atitudes agora de um grande rei é honrar o seu grande Deus. E qual vai ser a primeira grande atitude dele? Trazendo Deus para perto de si. A arca. A arca da aliança. Vocês lembram onde está a arca? Não. Não. Ela tinha saído de Siló quando foi para a guerra contra os filisteus. Lá foi roubada e quando voltou, teve um incidente lá que teve umas pessoas que bisbilhotaram a arca, Deus matou. Aí todo mundo ficou com medo, quem vai poder guardar a arca? Então levaram para a casa de um homem chamado Abinadab. E essa arca ainda está lá na casa desse homem chamado Abinadab. É aquela que Abinadab já morreu. Tá? Mas a sua família ainda cuida dessa arca. E olha a comitiva que Davi vai reunir para buscar esse objeto. Capítulo 6. Davi reuniu todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. 30.000. Partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Literalmente, né? Deus se revelava entre os querubins na tampa do propiciatório, a arca. A tampa da arca que era o propiciatório. Então o que eles fizeram? Quero que vocês prestem atenção no detalhe. Vejam. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Imagine, a arca está numa carroça, a carroça é novinha, preparada para aquilo, e a arca está sendo levada. Uzá e Aiô, né? Uzá e Aiô, Aiô e Uzá, filhos desse Abinadab que recebeu a arca em sua casa, estão guiando a carroça. Davi, versículo 5, e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Até aí. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, só quem poderia transportar a arca seria um sacerdote. E esses Uzá, eles eram? Não. Então, Já foi era isso. foi um erro, né? Por isso estava na carroça. Por isso estava na carroça, mas veja só, vamos parar para pensar que a arca estava descoberta, tá? Em cima da carroça. Os homens estão lá carregando. Mas vamos lá, quem é o cabeça dessa operação? Davi? Ele é o responsável por tudo, não é? Por toda essa comitiva, toda essa celebração. No meio do desfile, a carroça tomba, a arca vai cair. Para proteger a arca, Uzá vai lá, bota a mão nela, segura. A ira de Deus se acende, né? Por quê? Era para deixar cair? Era. Se ia cair e você não era um sacerdote para pegar na arca, deixa cair. Eu acho que foi o susto mesmo, assim, de cair quebrado. Mas veja só, isso aí é quando... Veja, ele quer fazer um ato bom, não quer? Mas o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Deixa cair, gente. Veja, isso nos faz pensar nisso. Eu não estou dizendo que Uzá foi para o inferno, não. Mas estou falando que pela uma boa ação que ele tentou fazer, ele morreu. Nem sempre é uma boa hora para fazer uma boa ação. Às vezes a pessoa também não está preparada para aquilo, né? Às vezes a pessoa não está preparada. E às vezes, nesta boa ação, você está transgredindo o mandamento de Deus. Não é porque é uma boa ação que Deus está de acordo. Nesse caso, ele nunca ia estar preparado.
Nunca, jamais. Ele não era sacerdote. O que poderia ter acontecido? A arca caiu, ninguém tocaria. Chamariam levitas para pegar na arca. Porque o certo seria isso. O né? certo seria esse. Mas olha, exatamente, mas olha o que vai acontecer agora justamente, versículo 8. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até o dia de hoje. Pérez Uzá significa rompimento contra Uzá, ou ação contra Uzá, em memória daquele homem que morreu. Essa expressão indignado pode significar também traumatizado, tá? Alertado, porque Davi não esperava aquilo de Deus. Mas olha o que aconteceu agora, versículo 10. Então resolveu não transferir mais a arca de Deus só. Levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Não levaram para Jerusalém. Estava longe ainda de Jerusalém. Não tem como. Quem é digno de transportar a arca de Deus? Então deixaram na casa desse homem. Por 3 meses a arca ficou lá. E no povo do Davi não tinha sacerdote mesmo? Nenhum. Porque eram todos soldados. E sacerdote não podia lutar. É verdade. Só tem Não podia. um exército dele também. Sem contar que a maioria tinha morrido. O Saulo Passou já um tempo, tinha estava matado morrendo, todos, né? praticamente surgiu. Exato, bem lembrado. Saulo Né? tinha Muitos matado. sacerdotes tinham morrido. Exatamente. Só matou Davi só Saul matou 80. Né? Então o que vai acontecer, gente? Veja só. Versículo 12. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Deus abençoou a casa desse homem. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Deus abençoa aonde a arca está. E Davi está morando aonde? Não, na cidade dele. Ele quer que Deus abençoe lá também. Então ele vai pegar a arca de Deus de lá e leva para sua casa, ou seja, a cidade dele. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi da prosperidade. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas por que dessa vez deu certo? Ele se preparou. Ele se preparou, né? Porque ele se preparou. Veja que situação. Davi até veste o colete sacerdotal, mas ele não toca na arca. Ele se veste só para simbolizar humildade. Porque o colete sacerdotal era simples, era uma manta branca, né? Que era como um vestido que ia até os pés, e ele ia adiante celebrando, dançando, né? Gritando. E veja, a cada 6 passos ele sacrificava a Deus. Não. Sabe por quê? A explicação está lá em 1 Crônicas 15. Abre lá, por favor. 1 Crônicas 15. Versículo. Partido 1. Alguém pode ler? Alguém pode ler? Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. E em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Agora olha só, isso é uma ordem de Davi. Mas na verdade essa ordem já tinha sido dada. Ele descumpriu o mandamento de Deus. Então a morte de Uzá é a responsabilidade de quem? De Davi. Porque ele quis fazer as coisas de um jeito, a ira de Deus se acendeu contra ele, acabou matando Uzá e ocorreu aquilo. Quando Davi caiu em si, viu que o modo, a ação dele, a intenção era boa? Era, mas o meio pelo qual ele estava fazendo aquilo não era correto.
Veja o que vai dizer no versículo 13. Continua, Rafael. 13. Sim. 13. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Olha o reconhecimento aí. Davi falando para os levitas: só vocês vão carregar a arca. A ira de Deus se acendeu contra nós naquela vez lá, porque desobedecemos a lei dele. E acabou matando lá Uzá. Ele não consultou a Deus sobre aquilo. Toda vez que um rei vai tentar fazer alguma coisa, por mais que seja boa, mas não consulta a Deus, dá ruim. Lembra da batalha de Josué, quando ele foi lutar contra a Ai, que não consultou a Deus? Exatamente. E foram o quê? Derrotados. Esse foi o meu mais fraco, hein? Veja, isso nos faz pensar novamente. As intenções eram boas? Sim. Trazendo hoje agora para os nossos dias. Nossas intenções podem ser boas. Mas será que o modo pelo qual estamos fazendo as coisas está de acordo com a palavra e a vontade de Deus? De repente a ira de Deus pode se acender contra nós pelo modo pelo qual fazemos certas coisas. E não caímos na real em relação a isso. Não pensamos. Né? Boa noite. Tem alguém que vai fazer a inscrição do curso? Alguém com documento para entregar? Eu tô com a minha ficha. Tá, pode ficar aí. Você também? Tô com a ficha. Vocês dois? 4 pessoas. Então, Davi reconheceu que estava em erro, que estava errado. E na segunda vez, então, obteve sucesso. E durante esse segundo ato de levar a arca, né, teve um episódio bastante interessante. Com uma das esposas dele, chamada Mical. Vamos, Mical. Vamos lá, filha de Saul, versículo 16. Então, enquanto a arca do Senhor estava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Segundo Samuel 6. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Mical. Tem mulher que não gosta de ver o marido dançando. Depende, mas é daquela época ou da vida de hoje? Ué. Agora, procure pensar, por que Mical não gostou nada daquilo, gente? Vocês conseguem entender? Mulheres, vocês conseguem entender Mical? Estava se exibindo na cidade, né? Ela se exibindo. Dançando, as outras mulheres não vê. Olha, ciúme não era. Mas ele já tinha quase 3 anos mulher. Exatamente, ué. Ele vai ter ciúme das mulheres que estão vendo ele, não tem ciúme das esposas e concubinas? Né? Então, a gente pode descartar ciúme. Alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha tinha. Vocês observaram como o texto chama ela? Filha de Saul. Filha de Saul. Isso não é. Podia falar o quê? Mical, esposa de Davi, mas chama ela de filha de Saul para remeter à origem dela, para falar de quem ela era filha. Isso para remeter, é o currículo dela. Ela é filha de Saul, tá? Tá no sangue, tá no sangue. Então veja. 17. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Não existe mais tabernáculo. Não existe. O tabernáculo de Moisés não existe mais. Isso aqui foi uma tenda que Davi construiu e depositou ali a arca, para Deus habitar ali. Para o nome de Deus habitar ali. E ele ofereceu holocaustos e sacrifícios. Tá. Depois que ele terminou de oferecer, o versículo 19 vai falar, olha agora o rei agora, ó, olha a atitude do rei agora. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Vocês imaginem quantos pães, quantos bolos foram entregues na cidade de Jerusalém nesse dia. Mas o que é isso? Isso é uma atitude de rei. São atitudes para fazer com que o povo
me ame, goste de mim, me reconheça como um rei. Né? Se fosse na época do Novo Testamento, a gente chamaria isso de política do pão e circo. O que é a política do pão e circo? Nero, o imperador de Roma, cunhou esse termo, né? Essa prática, na verdade. O povo precisa de pão, que é o alimento, e de circo, que é a diversão. Se você consegue manter o povo a pão e circo, você consegue controlar o povo. Não é isso que o PT faz? Não é isso que todo governo faz, na verdade, né? O PT, ele... né? Ele fez isso ao máximo, né? Ele deu tanto pão e tanto circo que o povo ficou burro. Né? Então veja só. Mas é isso que todo governo faz. Tem que quando perguntam para mim por que o governo prioriza fazer Olimpíada, fazer Copa do Mundo do que construir hospital, creche, maternidade, é porque o povo precisa de circo. Por causa disso. O povo precisa de circo. Quantas vezes você já ouviu falar numa Olimpíada na Dinamarca? Uma Copa do Mundo na Holanda? Mas vai para lá ver como é que é a saúde e a educação. Porque a cultura, o entendimento é outro. Tem praça igual tem aqui. Não tem. Não tem praça que nem aqui, né? Na aula passada você falou, né? Prefeito, quando quer agradar, faz praça. Faz praça. E é exatamente isso. Mas eu não estou chamando Davi de corrupto, tá? Eu também faria o mesmo. Tem que agradar o povo. Nada é melhor do que comida. Amém? Amém. Quando Davi voltou para casa, depois de um dia feliz, alegre, ele vai ouvir quem? Queixa de Mical. Mical vai dizer para ele, versículo 20: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje. Isso é sarcasmo, tá? Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Olha a queixa dela. Mas a queixa dela é o seguinte: Davi estava se exibindo diante das servas, não só as servas, mas o sentido de todo o povo, como um homem. Davi não era um homem vulgar, ele era o... E como ele estava vestido? Com veste sacerdotal, uma veste simples. A queixa de Mical está na forma como Davi se apresentou ao povo e como ele foi visto pelo povo. Porque o mais importante para Mical seria Davi ostentar o que ele era, onde ele estava e o que ele possuía. A posição. Ela estava preocupada com a imagem de Davi. Então, ela repreende Davi. Tanto é que, olha a resposta de Davi qual vai ser. Versículo 21. Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai. Aí ele vai tocar na ferida. Lembra que o texto se referiu a ela como filha de Saul? Agora olha como Davi vai se referir a ela. Davi não tem texto, né? Não, mas já é complementando. Eu dançava diante do Senhor, que o Senhor me escolheu em lugar de seu pai e toda a sua família. Não só o seu pai, mas toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. O que ele está dizendo? Diante de Deus eu sou capaz de me humilhar até o pó da terra. Diante de Deus. Quer pegar? Então, Só que eu não tenho envelope. diante de Mical, Davi responde para ela. Não, mas isso aqui é para matrícula, não é, Fabiano? Então a resposta de Davi para Mical vai ser nesse sentido. Eu vou me humilhar diante do Senhor
como rei, eu possa ser o que for, eu possa ser quem seja, mas diante do Senhor eu vou me humilhar. E mesmo me humilhando, eu tenho certeza que diante dos meus servos, eles ainda vão me considerar digno de honra. Então ele está dizendo o quê? Os meus servos, quando me olham, me consideram digno de honra, mas você, minha esposa, não me considera. E o texto vai dizer o seguinte, no versículo 22. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. 23, desculpa. Não teve filhos até o final da sua vida. Não podemos dizer que foi um castigo de Deus, porque o texto não diz isso. Que Deus fechou a madre de Mical. Ela poderia ser estéril mesmo antes de ter casado com Davi. Porque lembra que ela foi casada com outro homem também, né? O Paltre. E não teve filhos com ele. Então isso pode ter sido já uma pré-determinação de Deus para que a descendência de Saul terminasse. Lembra que Deus tinha profetizado que a descendência de Saul chegaria ao fim, né? E Mical era o único filho de Saul vivo. Todos os outros morreram, ela era a única viva. E também depois dela não teve mais ninguém. Então Deus determinou ali o fim da linhagem direta de Saul. Não foi bem consequência disso, mas isso pode ter sido determinado por Deus muito antes disso ter acontecido. No capítulo 7, então, nós vamos ter aqui a aliança de Deus com Davi. Aqui nós vamos ter mais uma aliança na Bíblia. E agora é a aliança davídica. E dentro do livro de 2 Samuel, esta é a principal referência a Jesus Cristo. Lembra que o nosso objetivo é encontrar sempre nos livros da Bíblia uma referência direta à imagem de Jesus Cristo. E aqui está Jesus no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso sobre todos os seus inimigos, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: Veja, Natã, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. O que Davi quis dizer em outras palavras? Não posso eu, sendo rei, morar num palácio e Deus, sendo Deus, morar numa simples tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. E qual foi a palavra do profeta? Faça o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, Deus veio a Natã e disse o seguinte. Natã, quando falou com Davi, não falou segundo Deus, falou segundo ele mesmo. E olha o que Deus disse para Natã: Vai e diga ao meu servo Davi: Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio ou uma casa de cedro? Agora vai e diga a Davi: eu tirei você das pastagens de onde você cuidava das ovelhas, e escolhi você para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou, destruí todos os inimigos diante de seus olhos. Agora tornei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel, e os plantei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, nem fizeram como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você e uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome,
e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei, e disciplinarei ele com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi de seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Então Natan voltou até Davi e contou tudo isso. Vamos lá, colocando em pontos aqui. Resposta de Deus para Davi: quem é você para construir uma casa para mim? Caraca, pesado, né? Davi com toda a boa intenção. De novo, Davi cheio das boas intenções. Mas consultou a Deus? Não. O profeta que ele consultou a Deus? Não. Já disse o quê? Faz porque você é o rei e Deus está contigo. Até o profeta, veja só. Cuidado com o que vocês andam ouvindo da boca de profetas. Cuidado com o que nós ouvimos. Quem está dizendo que seu profeta é você. Eu não sou. Eu também acho. Sei lá, tô achando que isso aí é pessoal. Esse falso apóstolo aí. Esse apóstolo do século XXI. Querendo mostrar a minha imagem. Mas veja só. Não. E aí Deus relembra para Davi tudo o que ele fez. Tirei você das pastagens, das ovelhas, fiz de você rei, dei você vitória sobre seus inimigos, dei para você uma casa de ouro, dei tudo isso para você. A minha questão com você é: vou fazer uma aliança com você, e a sua linhagem será para sempre em Israel. O reino de Israel nunca sairá da sua linhagem. Eu vou fazer uma aliança com um dos seus filhos, e ele sim vai construir uma casa para o meu... Qual é a palavra que Deus usa? Nome. Não é uma casa para eu habitar, é uma casa para o meu... Por que isso é importante? Porque todos os deuses têm seus templos, e o Deus habita nos seus templos onde são adorados. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está muito explícito no livro de Atos, quando Pedro fala, e lá no livro de Hebreus também. Deus não habita. Mas o que Deus faz então? Permite que seja construído um templo para Ele, para que o nome dEle tivesse um lugar de habitação, onde o nome dEle pudesse ser adorado. Porque veja, onde que Deus habitaria, em que lugar Deus habitaria construído por mãos humanas? Nem o universo, em sua infinita expansão, é capaz de conter a glória de Deus. Você tem noção do que é o universo? Não. Vocês não têm noção do que é. Eu não tenho noção do que é o universo. Falei para vocês que eu me amarro em ver vídeo de astronomia, né? Principalmente antes de dormir. Dá um soninho gostoso, que é maravilha. E eu fico vendo lá os vídeos e tal dos planetas, das galáxias. Gente, é absurdo. É absurdo você pensar que nós somos o centro, que a Terra é o centro de alguma coisa. A gente não é o centro de nada. Na nossa galáxia, o nosso sistema solar está na periferia dela, está nem no centro dela, está na periferia. E no universo existem bilhões e bilhões de galáxias como a nossa. E eu pergunto para você, em que lugar que o homem constrói nessa terra, Deus pode habitar? Se nem no universo que ele fez é capaz de conter a sua glória. Tanto que ele habita além da sua criação. Além do céu visível, além do universo conhecido. Isso que faz Deus diferente dos outros deuses. Mas ele permite que o nome dele fosse honrado. Aí sim, com o templo que seria construído pelo filho de Davi. Mas Deus não permitiu Davi fazer, seu filho fará. Mas estabelece uma aliança com Davi. Essa é a aliança davídica, de que Deus jamais tiraria da descendência de Davi o reino de Israel. O trono de Judá estaria sempre na descendência de Davi. E olha o que Deus fala, gente, que palavra maravilhosa que ele fala para Davi acerca do seu filho. Eu serei um pai para ele, e ele será um filho para mim.
Se ele pecar, eu vou disciplinar ele com a vara, ou seja, com correção dura, com correção firme, como todo pai faria. Contudo, jamais tirarei dele o meu favor. Em outras palavras, a minha misericórdia. Como ele fez com quem? Lembra do versículo lá em que Deus falou para Moisés, que Paulo copiou em Romanos 9? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não quis ter misericórdia de Saul, mas antes de Salomão nascer, Deus já está falando que vai ser com ele até o último dia da sua vida. Isso não é reconfortante? Sim ou não? Sim. Muito reconfortante. Então, onde está Jesus nisso tudo? Eu falei para vocês que Jesus estava dentro dessa aliança. Vocês conseguiram ver? Ele passou por aqui e vocês não viram. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Ué? E aí? Jesus é o descendente da linhagem de Davi que permaneceria para sempre no trono. Também. Como é que o cego de Jericó clamou por Jesus? Filho de Filho de Davi. Eu sou um coro agora. Como é que o Evangelho de Mateus chama Jesus? O Filho, ele é o último rei da linhagem de Davi. E nele está, e ele está assentado sobre o trono de Davi, essa aliança, e sobre o trono de Deus. Então veja que, como é que Deus faz? Deus olha para um homem e fala o seguinte: olha, o trono de Judá nunca vai sair da sua linhagem. Mas para isso acontecer, a linhagem daquele homem tinha que durar eternamente, não é? Mesmo morrendo um, nascendo outro, morrendo um, nascendo outro, não importa. O tempo iria acabar com a linhagem. Teria de vir alguém então que nunca morre. Teria de vir alguém que nunca morresse para estabelecer esse reino eternamente. E quem vem? Jesus. O próprio que fez a aliança. O próprio que fez a aliança com Davi fala: o seu trono será eternamente, porque eu me assentarei sobre ele eternamente. Deus enviando o seu filho, o filho de Davi, da linhagem de Davi, a mãe de Davi, Maria, a mãe de Jesus, Maria, o pai de Jesus, Jessé, mas a gente chuta José, porque José não teve nada a ver, mas Jesus sendo gerado dentro de Maria, torna ele o quê? Filho dela e descendente dela, da linhagem dela. Isso responde a pergunta: por que Maria? Porque tudo já estava planejado por Deus. Jesus nascendo na plenitude dos tempos, as pessoas imaginavam o quê? O Messias virá e restaurará o reino de Israel. Vai tirar aquele rei rabugento lá do Herodes, vai se assentar no trono dele, vai expulsar os romanos e vai comandar tudo agora. Mas aquele trono ali de Herodes já nem era mais o trono de Davi. Era um trono corrompido, comandado pelos romanos. Nem Herodes mandava nele mesmo. O que mandava dele eram os romanos. Aquela Jerusalém já era Jerusalém corrompida. Já não era nem tão de paz assim. Já não era nem tão de paz. Mas ele vem para estabelecer o reino de Deus. Por isso os judeus não entenderam ele. Porque os judeus queriam o quê? Um rei como Davi, que lutasse, que guerreasse, que derrotasse os inimigos. Mas ele veio para estabelecer o trono eterno de Davi. Isso se chama o mistério que esteve oculto desde todos os tempos, que só foi revelado aos pequeninos. Foi isso que Paulo escreveu. E por que os judeus ortodoxos não aceitam Jesus como Messias? Porque Jesus não se assentou no trono de Davi para eles. O Messias virá e se assentará no trono de Davi e restaurará Israel. Os discípulos esperavam isso. Até todos esperavam. Só Atos 1 ele pergunta: agora é o tempo que o Senhor vai se assentar no trono de Israel e reinar convosco?
Não compete saber os sinais exatos. É maravilhoso, né? Jesus, depois de ter ressuscitado, passou ainda 40 dias ainda lá com o povão. Rogério, por favor, se dá pra você dar uma adiantada aí, pra descer. Tá, vamos terminar. Vamos descer. Porque tem que esperar lá embaixo, tá? O que Tá. vai falar? Obrigado. E o povo ainda pergunta para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel e tudo lá? Aí a resposta de Jesus é muito parecida com a resposta de Deus aqui para Davi. Não interessa. Não compete a vocês saber. Só aguardem em Jerusalém. Então, de fato, esta é a aliança de Deus com Davi. Veja, para a gente finalizar, nós temos na Bíblia 5 grandes alianças. Vamos fazer um exercício agora de memória. As 5 grandes alianças que Deus fez com o homem. A primeira, lembra? Aliança adâmica. Adão, né? Diretamente, não. Abraão. Não. Noé. Noé. Segunda, Abraão. Terceira, aliança. Aliança, em que houve o termo aliança, um compromisso de Deus com o homem e com o povo. Muito bem, ó. Noé, Abraão, Moisés. Depois teve uma aliança com Finéias. Finéias. Isso aí, neto de Arão. A promessa foi que a linhagem sacerdotal jamais sairia da casa de Finéias. Tá? E mais uma, Davi. E a última, Jesus. A última aliança. A nova aliança. Né? 5. Não, são 6? Ah, tá. São 5 no velho e 1 no novo. Tá? 5 no velho e 1 no novo. É que até agora a gente só chegou em Davi, que seria a quinta, né? Novo Testamento, então, Jesus, a nova aliança. Gente, os capítulos 8 e 9, a gente vai deixar então para a próxima aula, que abrange a leitura até o capítulo 14. Então, olha só, a aula que vem, a gente vai rapidamente. O capítulo 8 é um capítulo rápido, a gente não vai adentrar muito em suas leituras. O capítulo 9, vamos falar de Mefibosete, né? Tá viva ainda? A Rainha não está aqui, né? Pra gente falar com ela. E a aula que vem, a gente fala de mais um personagem dentro da história de Davi, Betseba. Tá? Então, a aula que vem, o nosso foco central vai ser a relação de Davi com Betseba. Bom? Mas façam a leitura então do capítulo 7, né? 7 não, 8 até o 14. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida da aula de hoje? Semana que vem a gente vai começar com um vídeo. Vou mostrar pra vocês um vídeo que eu baixei, mas não deu tempo hoje pra passar. Mas aí semana que vem a gente assiste. Bom? Nenhuma pergunta? Ótimo. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.